Olá, eu sou a Fabiana Freitas, quero te dar as boas-vindas a esse estudo que gerou a série Minuto do Dia, 1 minuto a sós com Deus, devocionais em áudios de 1 minuto, para quem tem uma vida bem agitada, mas mesmo assim não abre mão de ter um tempo de qualidade com Deus todos os dias. Para acessar essa série de devocionais, basta clicar no link que está disponível aqui ou nos encontrar no nosso canal do Telegram chamado Minuto do Dia. A gente se vê lá. Deus te abençoe com esse estudo. É Natal, vamos comemorar. Que legal, vamos falar de Natal. E aí puxando aqui então, né, o versículo que a gente escolheu para guiar, né, para ser o nosso fio condutor de toda essa conversa sobre Natal, porque por Natal dá para falar de tanta coisa, dá para fazer vários estudos sobre isso, né, É Fabi? muito rico, muito rico. Nossa, dava para fazer assim, né, 30 dias até chegar o Natal. Quem sabe ano que vem a gente faz uma coisa Quem assim, sabe ano né? que vem é um projeto. Vamos ver o que Deus vai fazer aí, né? Mas para esse ano, João 1,9 diz: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Que versículo representativo, né, para o Natal. E aí, Fabi, sabe o que eu pensei? A gente começar fazendo um exercício de imaginação. Vamos? Vamos lá. Espero que o pessoal tope também, Gente, o porque pessoal que aqui está também ouvindo é a gente. surpresa. Eu também tô sabendo que eu vou fazer um exercício agora. Assim é mais legal, né? Se fosse tudo combinadinho. Vamos fechar os nossos olhos, então, e fazer um exercício de imaginação, né? Começar primeiro, a gente se percebendo nesse momento, né? Percebendo, assim, o nosso corpo, a nossa respiração, nos acalmando. E nos preparando para imaginar coisas que a gente talvez nunca tenha imaginado antes. Imaginando uma estrebaria vazia, né? Imaginando ali um curral vazio, talvez com os animais, fazendo cada um o seu som, se preparando já para dormir, tentando imaginar a temperatura do lugar, se está frio, se está quente, se venta ou se está abafado. Imaginando também o clima do ambiente, as texturas que a gente pode ver ali. Talvez haja um pouco de palha, objetos pontiagudos. E o som de uma noite qualquer, uma noite comum. E de repente a porta abre. Um homem ajudando uma mulher a andar e a encontrar lugar. Encontrar lugar para se sentar, para se deitar. Ela precisa descansar. Ele coloca a bagagem aonde for possível e afasta um pouco a palha para tornar aquele ambiente o mais confortável possível. O cansaço está presente, porque Jesus tenta chegar. Jesus tentou chegar em vários lugares, mas ele não encontrou lugar. Finalmente, Jesus encontra o lugar para chegar. José ajeita o lugar que mais se parece com uma cama naquele momento. Que mais se parece com um berço. Um lugar talvez mais seguro para colocar um bebê recém-nascido. E o que antes era somente uma estrebaria, o que antes era somente um curral, sujo, mal cheiroso, cheio de elementos perigosos, cortantes, afiados, desconfortáveis.
ganhou um novo cenário. Jesus chegou e mudou o cenário daquele lugar para sempre. E agora nós podemos respirar fundo, abrir os nossos olhos novamente e pensar no quanto a nossa própria vida mudou para sempre depois que Jesus chegou. E quantos nossos cenários ainda hoje podem mudar completamente se nós simplesmente deixarmos Jesus chegar, né, Fabi? Até hoje. Isso aí, isso aí. Uma mudança de realidade, né? De enxergar diferente e de conseguir compreender uma realidade por uma ótica nunca vista antes, porque a gente não tinha capacidade, talvez, de enxergar toda essa obra, todo esse intento de Deus, todo esse plano perfeito, né? E isso causa, né, uma mudança tanto na vida das pessoas que fizeram parte de cada momento, né, de cada personagem ali representado, como para a gente, né? Assim, então, que ao pensar, né, no nascimento, ao pensar em promessas se cumprindo, coisas que talvez fossem improváveis de se pensar, né, sendo cumpridas e indo em direção, convergindo para que esse momento acontecesse, causa uma transformação na vida de cada um dos personagens, na nossa vida, né? E traz à tona o propósito que a gente tem, né? Olha, fui transformada, recebi isso, sou essa nova pessoa a partir da vida de Jesus, da obra de Jesus, né? E o que eu faço agora diante disso, né? Quais são as páginas desse meu livro agora contando essa história, né? A partir do meu personagem, a partir da minha ótica, como é que eu conto essa história? Né? Então a gente tem muito material e muita inspiração ao olhar a palavra de Deus e a olhar cada um desses personagens para que a gente também possa se imaginar sendo transformado e vivendo efetivamente, né, essa obra de Deus. É isso aí, glória a Deus. E bom, aí nas nossas leituras, né, a respeito do nascimento de Jesus, tem tanta coisa para ler, tanta coisa para focar, né? E aí eu vou sugerir, né? Vou puxar aqui que a gente comece então falando da notícia chegando, né? Da notícia chegando àqueles pastores que estavam vivendo uma noite comum, que estavam ali vestidos com suas roupas comuns, talvez a única roupa que eles tinham, né, na vida, e já estão imbuídos ali do que tinham para fazer, talvez, enfim, cuidando do que eles tinham que cuidar, né, totalmente, né, vivendo aquele momento comum deles. Talvez se Jesus não tivesse nascido, eles teriam dormido a noite toda e tudo bem, próximo dia a vida que segue, né? Fazendo suas atividades comuns, né? Vivendo sua vida. Não somente se Jesus tivesse chegado, assim, né? A gente vai ver aqui que eles responderam, né? Eles responderam a uma boa notícia, né? Também eu acho que, assim, da maneira que foi anunciado, não sei se teria muito como não responder. Mas, assim, o versículo em Lucas 2:6 fala assim: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Isso me chamou muito a atenção, porque essa coisa que eu até trouxe na nossa imaginação aí, né, nosso exercício de imaginação. Não havia lugar para Jesus, não havia lugar, e talvez eles tivessem batido em algumas portas e não havia lugar para ele chegar. Né? E Jesus, ele chega onde é possível chegar, né? Onde existe espaço, onde existe disponibilidade, né? Talvez algumas pessoas até
tenham tido interesse, tenham se movido no seu coração para, poxa, que situação, eu queria deixar você entrar, mas olha só o que está acontecendo aqui, né? Eu estou cheia de compromissos, eu já estou cheia de pessoas com quem eu me comprometi. Infelizmente, nesse momento, não vai dar para você entrar, né? E quantas vezes a gente também não faz isso, né? Nas nossas próprias vidas. Mas o fato é que Jesus encontrou lugar. Ele encontrou lugar, ele chegou, né, onde foi possível. E aí a palavra segue dizendo que os pastores estavam lá nos campos próximos, né, tomando conta dos rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu, né? A glória resplandeceu ao redor deles. Eles ficaram aterrorizados. Meu Deus, o que é isso que eu nunca vi na minha vida? Mas o anjo lhe disse, como sempre dizem os anjos, né? Não tenham medo. Não tenho medo. Não tenham medo. Está acontecendo isso tudo aqui que você nunca imaginou que fosse acontecer. Não tenha medo. Essa é a mensagem, né? Que o Senhor chega assim, né, para nós. Não tenha medo, né? Tudo vai mudar a partir de agora. Eu vou te revelar algo que você nunca imaginou que pudesse ser revelado a você. Mas não tenha medo. Eu estou trazendo boas novas, ele diz. De grande alegria para vocês, que na verdade são para todo o povo. Achei isso muito interessante. Eu estou trazendo uma mensagem para vocês que na verdade é para todo o povo. Mas assim, todo o povo está tão interessado no que está acontecendo na vida civil deles, o recenseamento, né, o ter que preparar ali lugar para as pessoas se hospedarem, seus negócios, o dinheiro está girando ali na cidade, né? Então as pessoas para todo mundo, mas vocês aqui, vocês estão disponíveis, né? Vocês estão para vocês que isso vai ser revelado. Hoje na cidade tem um ponto, desculpa, só para complementar, tem um ponto que é muito precioso na palavra de Deus, que é assim, é o individual, é o pessoal, é o íntimo e é o coletivo também. E é esse mistério de você fazer parte de um corpo, né? De você fazer parte de uma obra que é maior. Então, essa beleza, enxergar essa beleza em cada passagem, especificamente nessa, é exatamente isso. Olha, tem algo para você, tem algo para mim, né? E esse algo é para todos nós. Então, se a gente compartilhar isso, que coisa maravilhosa. Com certeza. Ele diz que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor, e isso servirá de sinal a vocês encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Aí o envolto em panos, tudo bem, né? Qualquer bebê recém-nascido poderia estar envolto em panos. Agora, deitado numa manjedoura, realmente... E aí eu lembro de um livro, que eu li, eu não vou saber qual é agora, talvez você saiba, Fabi, que o autor falava assim, nossa, Deus podia ter escolhido qualquer coisa para sinalizar, né? Que Jesus tinha nascido, talvez escolhido o melhor hospital e colocado um diamante na ponta do hospital para dizer, né, que meu filho chegou, todas aquelas coisas que a gente bota na porta do quartinho para dizer, olha, é aqui, meu filho está aqui, né? E esse foi o sinal que Deus deu, né? O bebê deitado numa manjedoura. Era algo incomum, sim, assim como um diamante na ponta do hospital seria também, só que era algo incomum que já remetia a tudo que Jesus tinha para passar para a gente, né? De que ele veio para os que não eram, né? De que ele veio em humildade. Eu acredito também, Fábio, que quando algumas coisas acontecem dentro de recursos que a gente tenha, às vezes a gente acha que é nosso. Então, o fato de ser algo extremamente humilde, extremamente desprovido de qualquer riqueza humana, ou se pensar, mas ali é onde existia o poder puro, único, e não precisava de mais nada. Não é necessário mais nada, eu não preciso de mais nada. É só aquele bebê envolto num lugar que ninguém iria e ninguém. Ai, gente, meu sonho é ter meu bebê ali, gente, me levaria, sabe? Eu acho que meu bebê já aquele negócio assim. Já combinei com o médico. Ali, entendeu? Fazer aquele negócio ali é assim, bem legal. Não vai ser. Mas tira tudo aquilo que a gente tem de conceito com relação ao que é
sucesso, ao que é bom, ao que é rico, Uhum. porque isso é o poder 100% de Deus. É verdade, é verdade. E é isso mesmo, né? Até porque depois eles vão falar, mas eles vão falar, né, do que eles ouviram a respeito do menino. Então, assim, o que eu ouvi falar a respeito de Jesus torna todas essas coisas, na verdade, muito insignificantes, porque não é como ele está ali se apresentando, não é o que eu estou vendo, é o que eu sei sobre ele, né, que Uhum, importa. Então é bem bacana isso. uhum. E de repente uma grande multidão do exército, né, celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor, né? E a quem ele estava concedendo favor ali? Para homens que de repente não tiveram favor nenhum na vida, né? Lembrando que os pastores de ovelha, eles eram pessoas que eram consideradas assim, os serviços gerais, né, de hoje em dia, um serviço digno, super importante, mas super mal reconhecido, né, super, né, enfim. E aí, quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, eu acho legal que o anjo, ele fala: estou trazendo boas novas de alegria para vocês, para todo o povo. Hoje, na casa de Davi, nasceu o Salvador, que é o Senhor, e isso será de sinal para vocês. O bebê vai estar envolto, deitado numa manjedoura. Em nenhum momento o anjo fala assim: vão lá. O Uhum. anjo, ele não dá essa ordem. Ele não dá uma ordem, ele fala o que você vai encontrar, né, quando você chegar lá. E como que isso não é muito a nossa vida resplandecendo Jesus, né? Ao invés de estar dizendo o tempo todo para as pessoas o que fazer, diga para a pessoa o que ela vai encontrar quando ela chegar lá. Uhum. E diga, principalmente através da nossa própria vida, né, Fabi? Como a gente reage às situações, como a gente lida com as coisas, vai dizer muito ao mundo o que elas vão encontrar quando elas estiverem em Jesus, né? Então, eu acho isso muito legal. Isso é parte de nós sermos luz também, assim como Isso o Senhor é luz. isso é muito legal, Fabi, porque às vezes, a gente já falou isso, a gente às vezes fala dessa maneira: ah, eu não ouvi de Deus o que eu devo fazer, sabe? Qual que é o próximo passo, a decisão? E é claro que é importante a gente submeter os nossos planos e alinhá-los à vontade de Deus, mas existe um jeito todo particular de Deus mostrar, e a gente sabe pela palavra, onde e que fruto e o que encontrar a partir de determinadas ações, né? Então eu sei que Deus não precisa falar para mim que eu preciso ler a Bíblia e orar numa constância, porque eu sei que esse vai ser o fruto, porque a minha mente vai ficar guardada em Cristo Jesus e a paz de Deus vai exceder todo o entendimento e todas as preocupações e os desafios e as demandas que aparecem na minha vida, elas vão ser acalmadas a partir de algo, né, que era bom. Então, eu não preciso que Deus venha falar: será que eu tenho que fazer isso? Então, você fala assim: amigo, faz. Vai em direção a Deus, olha aquilo que é bom, agradável e busque essas coisas. Busque pensar nessas coisas, busque agir em direção a essas coisas, né? É isso aí, é isso mesmo, Fabi. E aí, tendo mostrado isso, né, tendo dito, né, o que você vai encontrar ali, eles mesmos tomaram essa decisão. Você falou: a gente tem que ver isso, né? Olha o que acabou de acontecer com a gente, o favor que a gente recebeu, o favor que o Senhor nos recebeu. E aí, olha como isso coloca a gente numa outra posição, né? Receber notícias de Jesus coloca a gente numa outra posição. Vamos a Belém e vejamos o que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Eles falam: foi revelado a nós, né? Nós que éramos insignificantes. Isso está com a gente agora. E então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. A gente não sabe se só estava Maria, José e o bebê ali, talvez
pelo que dá para entender, talvez a gente tenha outras pessoas ali, talvez mulheres que foram ajudar com a limpeza pós-parto ali, né, tudo que estava acontecendo, talvez as pessoas que tinham as estrebarias compadeceram, foram levar condições melhores, né, mas fato é que eles ainda estavam ali, né, isso me faz pensar de que estava muito recente que Jesus tinha nascido, né, e aí, esses pastores que tinham toda essa insignificância diante da sociedade, das pessoas ali, eles passaram a ser o foco. Né? Caramba, todo mundo estava se admirando do que eles tinham para dizer. Por quê? Porque foi algo que eles receberam, né, de Deus. Eles receberam o favor que tinha sido concedido a eles. Né? Maria, porém, guardava todas essas coisas no seu coração, todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração. Eu fico Eu amo pensando, esses versículos de Maria. meu Deus, não, eu já amava por conta da reflexão. E aí depois da gente ter filho, Fabi, assim, aqueles momentos depois que você ganha o bebê e até dias e semanas depois que você ganha o bebê, é um negócio assim tão surreal, de confusão mental que você tem, de assim cansaço. E a gente tendo ganhado nosso bebê no hospital tudo direitinho. Imagina essa mulher tendo viajado depois de dias, né? E encontrado aquele lugar, a gente fica pensando, né? Quando o nosso bebê nasceu, principalmente o primeiro filho, né? Ai, e toda a asepsia do local e das roupinhas, e já pode visitar, não pode visitar, tem contato, pode pegar, não pode, né, paninho, não sei o quê. Gente, assim, e ela chega com aqueles pastores, todos ali falando aquelas coisas sobre o filho dela. Não é difícil, não é difícil a gente se identificar com Maria depois de ter tido um filho, porque é tipo assim, já tava tão louco, sabe? E o que é tudo isso que eu tô ouvindo agora? Mas o legal é que ela, assim, diferente de mim, muitas vezes, logo depois que eu tive meu filho, ela não enlouqueceu, né? E, tipo, ela não, tipo, tá, gente, agora já deu, né? Poderia, né? Porque Vamos tinha sair. tanta Ela coisa tinha sendo falada. toda a razão, ela tinha toda a razão se ela quisesse fazer isso. Mas ela, na verdade, ela já sabia há muito tempo, né? Ela já sabia há 9 meses, né, o que estava acontecendo com ela. E é uma coisa legal, Fábio, porque, fazendo analogia até do lugar, né, que eles estavam, de a gente ruminar a palavra, realmente, de fazer um entendimento e uma reflexão não superficial, não aquela coisa que cai ali, qualquer coisa vai roubar, que sejam os problemas, que sejam as tribulações, que sejam ataques, mas de colocar aquilo dentro do teu coração e ir refletindo sobre aquilo e observando, porque aí era uma junção de coisas, porque já tinha sido falado com ela, já tinha sido falado com José, já tinha sido falado com Isabel, com Zacarias, com os pastores, com os reis, enfim, cada pessoa teve o seu momento de Deus falar, e quando fala, né, disso que ela guardava essas coisas no seu coração e refletia, é como se ela conseguisse fazer uma junção de todo esse quebra-cabeça, de uma maneira, olha, Deus está fazendo isso, então agora isso vai fazendo um sentido. E para a gente não enlouquecer, né, como você falou, claro, a questão do parto realmente é uma coisa hormonal, tanto para a mãe quanto para o pai, né, que tem que aguentar a mãe também. Sim. Tem que ajudar a cuidar. É verdade. Mas de a gente conseguir com que aquela visão limitada que a gente tenha faça sentido. Compreender um pouco a mais. Então, guardar certas promessas e certas palavras que Deus trouxe para a nossa vida, para coisas que a gente não entende agora e que a gente precisa observar. E se a gente não guardar e não conseguir refletir sobre isso, talvez a gente não compreenda toda a profundidade que Deus tem e quer derramar, né, cada vez mais riquezas e conhecimentos e sabedoria. E Deus fala pra gente, peçam por sabedoria, peçam pelos dons, peçam pelas coisas, porque Ele sabe que Ele pode derramar infinitas riquezas, né? E achou muito interessante da gente realmente fazer esse exercício de, olha, deixa eu assimilar um pouquinho mais isso aqui, como é que isso aqui faz sentido na minha vida, que aplicação que tem para minha vida, porque às vezes a gente lê certas coisas e a gente olha, fala, não, talvez não é para mim, não,
o que daquela palavra tem intencionalidade de te atingir, Aham. te fazer perceber e te fazer refletir e te mudar, Uhum, né? uhum. Sim, sim. Nossa, fez todo sentido isso que você falou sobre o quebra-cabeça. Porque para isso acontecer, né, Fabi, a gente realmente precisa de momentos de silêncio, de introspecção. A palavra fala sobre isso, né? Sermos prontos para ouvir e tardios para falar, e tardios para se irar. E para isso, Fabi, tem um minuto do dia É o que as minuto do Fabianas dia. fazem que pode ajudar com isso também. Achei o máximo. Tem que ser Fabiana para entrar? Não, não tem que ser Tem que ser Fabiana. Fabiana para entrar. Tem que ser Fabiana para entrar. É, não tem que ser Fabiana e também não tem que ser só meninas, É, né? Para meninos e é meninas. verdade. Legal. É, eu achei fantástico assim, esse exemplo. E aí os pastores, eles voltaram para a vida deles, né? Teve aquela experiência, puxa, viu o Salvador, caramba, o que de mais forte pode acontecer na minha vida, né? E aí eles voltaram para a vida deles, voltaram, né? Só que eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito, né? Uhum. E aí eu lembro da mulher samaritana também, né? Que Jesus, no meio do que ela estava fazendo, da vida dela, da atividade dela, né? Ela teve lugar para Jesus, né? Jesus encontrou lugar ali e ela saiu da mesma forma, né? Ela saiu com uma mensagem. É assim com a gente também, quando a gente se permite deixar Jesus entrar, né? Na nossa vida, nos nossos momentos, nas nossas situações. Quando a gente sai dali, né, e volta para a vida, a gente volta com outra mensagem. A gente volta Uhum. com outro ânimo, com outro temperamento. A gente volta com outra resposta para dar, né? É Uhum. isso que estar na presença de Jesus faz. E sobre essa questão dos pastores terem recebido mensagem, eu queria ler um parágrafo aqui do livro do Max Lucado, que se chama 3,16. Ele diz assim: a noite já não era mais comum. O anúncio veio primeiro para os pastores. Se o anjo tivesse aparecido aos teólogos, eles teriam primeiro consultado seus apontamentos. Ah, se tivesse procurado as pessoas de elite, elas teriam olhado para os lados para ver se alguém estava observando. Por isso, o anjo apareceu aos pastores, homens que não sabiam o suficiente para dizer a Deus que anjos não cantam para ovelhas e que Messias não surgem enrolados em trapos e dormindo em um coxo. Então, isso é o que Deus procura mesmo na gente, né? Um coração puro para aceitá-lo como ele está para se revelar naquele momento, né? Achei isso muito profundo e muito fantástico, assim, para mim. De novo, para mim, vem na cabeça a questão da riqueza, do que a gente dá valor sobre riqueza, né? O Uhum, que a gente valoriza, né? uhum, E isso é muito legal. Quando você estava falando, né, deles, acho que da vida deles, da mulher samaritana, todo esse encontro sobrenatural, todo esse cumprimento de promessas, gera uma transformação que causa e traz uma ação, né? É uhum, diferente, você passa a ser transformado e você volta fazendo coisas diferentes, né? Talvez uhum, dentro daquele ambiente de cuidar das ovelhinhas e lá, todo o trabalho de pastores, eles não ficavam louvando a Deus assim, do uhum, nada, às vezes, né? Pode ser uhum, que em algum momento sim, mas sim, aquilo causa em você uma transformação que fala, meu, não tem como eu uhum, não agradecer, eu não reconhecer, né, a obra uhum, de Deus. Então, que importância que traz para a gente, da gente observar, né, o que Deus está fazendo na minha vida aqui, porque a gente pode ter certeza, tem muito sobrenatural acontecendo ao nosso redor, né, uhum, para que as coisas, para que os planos de Deus para as nossas vidas, né, todos os nossos dias foram contados, uhum, né, e Deus já escreveu todos eles, uhum. e Deus sabe todos os fios de cabelo da nossa cabeça que vão cair. Sim, Você fala, meu, é. que louco! E às vezes a gente se coloca numa situação que fala, não, perdeu o controle. Não, Deus não perdeu o controle. Então, isso a gente Sim,
certeza, ele não perde o controle, ele tem o controle de tudo, ele é poderoso e todas as coisas Amém. vão cooperar para que a gente consiga, quando a gente reconhece isso, a gente tem essa atitude de agradecer e de louvar. E isso traz hormônios, né, bons para a gente, liberam coisas boas, a nossa cabeça mantém a nossa sanidade mental e Sim. espiritual, né? E do corpo também, né? Isso, né? Nossa parte, né? Nossa parte É. no segundo o seu poder que opera em nós, né? É a nossa parte do deixar o poder e a palavra de Deus agir em nós primeiro, né? E depois atuar através de nós também. Assim, esse enfoque sobre os pastores falou muito, né, ao meu coração. E eu sei que você também deve ter tido outras coisas que Deus fez brotar aí, ressaltar da página para você, Fabi. Eu coloquei aqui, Fabi, quando você colocou, né, o versículo base, eu dei uma focadinha assim em João, né, praticamente ali do 1 ao 9, eu falei assim, nossa, e ali eu parei, falei assim, gente, de novo, aquela coisinha. É sempre bom a gente olhar algumas coisas que a gente já visualizou, mas entender a profundidade, o sentido, o contexto, né? Então, para começar ali, né, do que era, ele estava chegando ao mundo, a verdadeira luz que ilumina todos os homens, né? E antes de chegar a essa luz, o que aconteceu? Onde estava essa luz? O que era essa luz? Então, João maestralmente, né, graciosamente explica pra gente e começa, né? No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus e estava com Deus no princípio. Mostra toda a magnitude e toda a intenção divina e perfeita com relação a essa luz que chega. E aí eu vou fazer o Naldinho também teve no estudo que ele estava fazendo em Efésios, né, que eu comentei também, ele usou trouxe uma informação e eu achei muito legal também para ilustrar um pouquinho sobre esse entendimento, sobre essa luz, e aí eu vou colocar aqui para gente. Platão não sei se você já ouviu falar da alegoria da caverna. Sim. De Platão. Então, para quem não ouviu, é bem conhecido como mito, né? Bem conhecido como mito. E olha aquele cenário, né? Os caras sentados, olhando para uma parede, presos, só conseguiam ver uma sombra de uma luz que entrava na caverna, e quando outras pessoas passavam carregando algumas coisas, eles conseguiam enxergar a sombra dessas coisas. Então, aquilo para eles era realidade, o eco, né, do que as pessoas falavam, então eles achavam que aquelas coisas estavam falando, que o som era daquelas imagens, daquelas sombras. Então, a realidade dos caras era algo simplesmente e puramente uma sombra. Né? Até que um deles lá se liberta, enfim, e vai seguindo a luz, né? Tem aquela questão de receber a luz e sentir aquele impacto da luz, até você se acostumar com aquela coisa. Sim. E aí ele começou a enxergar e viu o que realmente acontecia e fala, meu, é muito mais rico, porque eu enxergava só uma sombra, agora eu consigo enxergar a cor disso, Sim, né? Esse negócio, olha só, olha a forma, olha só isso. Então, e o que tem de analogia legal para isso, né? A gente sem Jesus enxerga sombras. A gente sem Jesus não tem luz. Nós não somos luz, né? Então, quando a gente tem Jesus diferente ali de Platão, né, que ele se liberta sozinho, o homem se liberta sozinho, o homem aqui se liberta a partir, né, de Jesus, a partir da obra de Jesus, o homem sozinho não poderia se libertar, né, dessa escravidão, porque eles estavam presos, né, eles não podiam se libertar, alguém precisava ser libertado e sair daquilo, né, então traz, né, a gente que assim, existe por trás de tudo aquilo que Deus fez um pensamento perfeito, um criador perfeito que traz algo que a gente sozinho não consegue fazer, né? A gente não pode sair da caverna, mas Deus pode. Ele fala, né? Ele é a nossa luz. E aí ele continua, e eu acho muito legal. No princípio, né? No princípio estava com Deus e era Deus. Lá no princípio, quando Deus está criando o mundo, qual é a primeira coisa que ele fala? E disse, haja luz. E luz se fez. Né? Então, assim,
não é para a gente viver na escuridão, não é para a gente conseguir enxergar realidades diferentes do que a gente enxerga hoje. Então, que a luz de Cristo realmente traga esse significado, né, de que por trás de alguma coisa existe um Criador que intentou algo específico para você e para a comunidade, né, e que a gente consiga compreender mais coisas, compreender que nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Versículo 4. Se eu compreendo isso, né, de que aquele menino que nasceu numa manjedoura veio para trazer essa luz, veio para iluminar, né? Quando uma criança, isso eu tive muito tempo com a minha filha com medo de escuro, né? E aí você pega uma abajurzinha, ela tem um abajurzinho super pequenininho, assim, é uma casinha, assim, daquele minúsculo, que não é aquela coisa assim, nossa, isso aqui vai não é. Mas quando tá tudo escuro, aquilo clareia o lugar e aquele medo, aquela coisa, de eu não visualizar algo quando eu for levantar, porque sempre tinha uma desculpa, né? Não, mãe, mas e se eu levantar e tropeçar em alguma coisa? Eu falo, tira as coisas do caminho, mas no final das contas era o medo do escuro. É assim como quando acaba a luz, dá aquele apagão e a gente acende simplesmente uma vela e aquilo ilumina, né? Ilumina tudo, né? E daí ele fala, né, no versículo 9, né, que é assim, ele estava chegando a luz que ilumina todos os homens, nos ilumina. E aí? Então esse pequeno menino veio nascer para cumprir uma ordem para que nos iluminassem. Então é como se a gente fosse, analogicamente, a lua. A lua reflete a luz do sol. E aí a gente tem a lua cheia, a gente tem a lua minguante, a lua crescente, enfim, e às vezes não aparece lua nenhuma, né? E ela não aparece, ou ela aparece em partes, quando a Terra entra na frente do Sol, entre a lua e o Sol. Então, a gente é essa luz, reflete essa luz de Cristo, e a gente é essa lua. Então, que a gente não deixe com que a Terra entre na nossa frente e na frente do nosso relacionamento com este menino que veio nascer para nos trazer e iluminar a todos, né? Porque ele chegou exatamente para trazer isso, e causar essa mudança. Então, Salmos 36:9 fala assim: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Que bênção, nossa, né? Que tremendo. Efésios 5:13, né, que a gente está estudando aí, né, no Minuto do Dia, tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Então, aquelas coisas que a gente às vezes não enxergaria, que a gente não entenderia, Cristo veio, nasceu de uma maneira simples para tirar qualquer coisa que pudesse trazer dependência do homem, né, para mostrar, ó, não é por vocês, é pelo poder, e eu tenho intenção de fazer e abençoar vocês, pastor, e você, e todos, e a todos os homens, e se estende a todos. Jesus fala. Desculpa, pode falar, Fábio. Não, eu achei bem bacana quando você falou sobre faltar luz, né? Quando falta luz, a prioridade zero é encontrar alguma coisa que ilumine, né? Você vai atrás da vela, meu Deus, onde guardar vela nessa casa, que eu não sei mais, ou uma lanterna que, né, com muita sorte vai estar com uma pilha ali dentro. Mas assim, ou celular hoje em dia, né, a gente quer alguma coisa que tenha luz, né? E o quanto isso é aplicável para a gente no nosso dia a dia, nas situações em que a gente está sentindo tudo muito nebuloso, tudo muito sombrio, né? Aquela questão que a gente já falou antes em outros estudos, né? Tentou tudo, agora só me resta orar. Não, gente, acende a luz primeiro, sabe? Busca a luz primeiro, né? Para de ficar tropeçando e se machucando nas coisas, né? A luz está aí, ela veio para iluminar todos os homens. Então, faltou luz nas situações aí do dia a dia, cara, palavra e oração. Primeira coisa, né? A gente tem que fechar os nossos olhos e orar a Deus para começar a buscar soluções a partir daí.
com a paz que Deus dá, com a tranquilidade que Deus dá, com uma palavra de sabedoria que Deus traga, né, Fabi? Eu gostei muito desse exemplo da luz faltando. A luz falta ali. Eu não sei quanto a você, mas quando acaba a luz e ela demora para voltar, teve aquelas épocas que tiveram aqueles apagões, né? Que Apagões, realmente não voltava, tal, era mais constante. Mas vem aquele sentimento assim, gente, como é que as pessoas podem viver sem a luz? Porque a gente já não consegue fazer algumas coisas sem ela, né? Sim. E que bom, né? Que a gente reconheça isso e que não tropece. Sim, sim. Né? Jesus fala em João 8:12, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então não é simplesmente só, Fabi, iluminar para a gente conseguir enxergar e andar, mas é dar vida. Porque essa luz traz vida. Essa luz, ela, né, como falou no versículo 4 de João, que eu adorei esse versículo, né? Gente, tem todos. A gente fala assim, ai, gente, peraí, isso deve ser relembrado, né? Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Né? Então, que a gente se permita compreender dar espaço para Deus, porque ele tem mais, a gente tem mais, é como se a gente tivesse só uma lanterninha, ele tem um holofote, minha gente. Isso que eu tava pensando. E a respeito a respeito da luz, né, que nem você falou, quando falta luz, é lógico que a gente vai precisar para coisa mais elementar, mais básica, mas vamos pensar no nosso dia a dia também, né? A gente precisa da luz desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, e não somente para iluminar, mas para dar energia para funcionar, né? Então, assim, eu preciso de luz, eu preciso de uma luz um pouco melhor. Quanto melhor for a luz, né, melhor eu vou conseguir me maquiar, por exemplo. Né? Então a gente precisa da luz ali, né? Ai, deixa eu acender essa luz aqui ou vai para a janela, né, para ajudar a ter uma luz melhor. Mas assim, vamos pensar em dias sem poder se maquiar, se está faltando luz, tudo bem. Agora, dias sem poder lavar roupa na máquina, por exemplo, né? Dias sem poder ligar um ferro, dias sem uma geladeira, né? Então assim, realmente o quanto a luz, a gente pensa na questão do iluminar, mas o quanto hoje isso ganha um outro sentido para a gente, né? Tá sendo revelado aqui um novo sentido para nós, de que a luz ela faz as coisas funcionarem nas nossas vidas. Então, antes de tudo, estar plugado na luz, né, Fabi? É isso aí. É como se a gente saísse, quando Jesus nasceu e trouxe, né, essa luz que ilumina todos os homens. É como se ele desse pra gente aquele capacetinho que já tem a luzinha aqui. Sim. Então, Deus é isso daqui, sabe? É a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Isso. Então, eu vou, por mais escuro que pareça, por mais desafiador que pareça, né, não só para as coisas básicas, para o novo sentido que é dado, mas a gente tem um caminho a trilhar. A gente foi chamado para ser peregrino nessa terra. Né? Eu vou caminhar por aqui e vou falar de algo que me transformou. Só que às vezes o caminho tá ali, eu não sei, e agora? Não, a palavra de Deus vai iluminar e vai te mostrar ali, ó, olha ali. Ela já tá tá refletindo exatamente onde precisa refletir, né? E outra, né, questão da luz, né, que Deus fala pra gente, né? Jesus veio, né, com o menino para nos salvar, e Jesus é a nossa luz que ilumina a gente, e esse reflexo dele não deve ser escondido, né? Então, que a transformação desse período natalino, de todos os sentimentos e os enfeites e as coisas que estão ao redor, tragam realmente o sentido de que eu recebi uma transformação, a minha vida foi transformada, eu fui transportada da morte para a vida, e agora eu posso falar sobre isso, então eu não posso esconder. Né? Então, como que eu poderia, então, com essa transformação, resplandecer, melhor Jesus? Como que eu poderia não deixar a Terra entrar entre a minha lua e o Sol? Né? Então, que essa reflexão de todo, né, de todos esses relatos da mudança que aconteceu na vida dos outros seja trazida individualmente para cada um de nós, para que a gente consiga sair como os pastores.
louvando e glorificando a Deus. Sim. E ó, iluminando, brilhe sua E, luz em nós. e aproveitando, né, esse momento, porque de certa forma, família, falar sobre o nascimento, a chegada de Jesus, coloca a gente num outro setting, né? Eu gosto muito do. Tem uma música, acho que é do Roupa Nova. Roupa Nova, eu acho, que se chama Natal Todo Dia, né? Então ele fala, né, de como as pessoas ficam diferentes no Natal, e o refrão fala, né, se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia, né? Então, assim, aproveitando Legal. que a gente, depois eu vou te mandar até essa música, é bem interessantezinho, assim. E aproveitar que, já que o Natal coloca a gente, né? Poxa, no Natal a gente faz mais doações, no Natal a gente ajuda mais as pessoas, no Natal a gente pensa em presentear pessoas que a gente, né, às vezes passa dia sem dar bom dia, né? Então, assim, a gente quer abençoar, né, o porteiro do nosso prédio, a gente quer contribuir com um projeto social, enfim. A gente quer comer coisas mais gostosas, né, no Natal. Então, assim, que a gente traga essa luz que a gente faz brotar de nós por estarmos no período da chegada de Jesus, iluminando a todos nós, né? Estávamos falando mais sobre isso, que a gente possa também fazer isso reverberar para o restante do ano, né? Que essa luz de Jesus realmente venha. E isso mesmo, Fabi, eu acho que essa questão da terra entrar, né, as demandas do mundo entrarem entre nós e Deus, realmente, às vezes, muitas vezes, acaba ofuscando muito, apagando muito a nossa capacidade de brilhar, né, para o Senhor. Exatamente. Amém. Que momento lindo, um momento de reflexão, lindo, Isso. que a gente consiga realmente aplicar isso e ter lá, né, em Fabiana 1.1. Começar a partir daí, né? Jesus chegou, encontrou lugar em mim, né? Que bom, graças a Deus, que cada uma de nós possa repetir isso, né? Jesus chegou e encontrou lugar em mim. E a partir daí, a luz chegando em mim, que eu possa transmitir essa luz para todas as pessoas. E que assim seja o nosso Feliz Natal.